Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 527 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que já foi visitar uma academia para começar a preparação para o Caminho de Santiago. Olha! Isso é verdade, a visita gente, você já isso é verdade, fez. isso é verdade. Eu acho que a parte da caminhada até que não vai ser tão difícil. O duro é a parte de comer e fazer xixi, porque, olha, dá vontade de fazer xixi toda hora. E eu acho que é complicado de ter que fazer essas atividades fisiológicas no meio do Caminho de Santiago, né? Porque tem tanta gente junto. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Júnior, que conhece todas as melhores cafeterias de Santiago, Caminho de Santiago, olha só. Legal. Eu sou o Júnior e eu tô aqui com o Paulinho, um dos nerds mais legais que eu já conheci e que supostamente um dia nós faremos o Caminho de Santiago juntos. Olha aí. Vamos mas, fazer ó, vestidos de Star Wars. carregar... Exatamente. A gente usa o sabre de luz de stick, né? Pra poder andar. Exatamente, cara. Nós vamos fazer isso aí. Nós vamos gravar pelo menos alguma coisa vestido de Star Wars no caminho, Que tá? da hora, que da hora. Eu quero ir vestida de povo da areia. Bom, já tem aquele pauzinho também, Já né? tem Muito um bom. pauzinho, é. Legal. Gente, que legal, estamos aqui com o Júnior Batista, missionário da Jocum aqui na Espanha, porque assim, a gente tem apresentado para vocês, nossos ouvintes, alguns das pessoas que já estão na Espanha há mais tempo fazendo trabalho, né? A gente já conversou com o André, lá de Cáceres, com o Burjá, com a Beth e a Evany, no norte da Espanha, com o Helder, e agora com o Júnior. A gente tá aqui, ó, a gente não aguenta, a gente quer compartilhar o que a gente tem aprendido, e como essas pessoas foram importantes pra nossa chegada aqui, pra nossa adaptação, e são importantes hoje. A gente teve o privilégio de estar com o Júnior no mês passado, até contei na nossa cabine, né, irmãos.com, um pouquinho da história. Eu falei, a gente ainda vai gravar com o Júnior, porque a história é muito legal, o trabalho que eles fazem é muito legal, e a gente vai aproveitar para apresentar para vocês o Caminho de Compostela, que é conhecido já na cultura pop, em tantas obras, e a gente vai conhecer um pouquinho mais essa história e o que está sendo feito nesse caminho. Então, mas antes da gente falar do Caminho de Santiago, eu quero falar sobre o caminho até o Júnior. Porque quando a gente tava nos planos pra vir mudar aqui pra Espanha e tal, muitas pessoas entraram em contato com a gente e falaram, porque eu conheço fulano de tal, porque eu conheço fulano de tal e tal. Mas algumas pessoas falaram, não, tem uns caras que moram na Espanha que vocês têm que conhecer. Vocês têm. E o Júnior, né, é um desses caras que a gente tinha que conhecer. É o sim ou sim, tinha que conhecer. Sim ou sim, né, como diz em espanhol. E todo mundo falou, não, vocês têm que conhecer o Júnior porque vai dar match, vocês têm a mesma ideia, a mesma energia e tal. The same energy, né? E pra gente foi um baita de um prazer. Eu comecei a conversar com o Júnior antes mesmo da gente estar aqui na Espanha. Cara, toda a vida de dedicação que ele tem aqui com o povo espanhol e também com os estrangeiros que passam pela Espanha é muito inspirador pra gente, né? Por isso que a gente tá aqui gravando com esse cara tão da hora. E a gente fez o nosso caminho de férias, né? Agora em agosto. Eu posso falar que eu fiz o Caminho de Santiago. A gente fez um pedaço do Caminho de Santiago, fez de carro, mas fez. E a gente foi parar em Santiago de Compostela. Quem acompanhou a gente nos stories, o Júnior é aquela pessoa que foi nosso guia turístico em Santiago de Compostela para apresentar a cidade e apresentar a história do caminho. E hoje o Júnior tá aqui com a gente para compartilhar um pouquinho, né, Júnior? É um prazer estar com vocês. Eu conheci vocês há pouco tempo, como disse a Adri, as coisas, houve sinergia, né, cara? E a oportunidade, assim, o pouco tempo que nós tivemos juntos e tudo que eu ouvi e o que eu acompanho nas redes sociais, vocês estão fazendo um excelente trabalho. O caminho que vocês estão trilhando, os processos que vocês estão vivendo, com certeza vocês vão abençoar muito a Espanha e vão ajudar outros, né? Porque sempre de trás de nós, outros, vão ajudar outros nesse processo de adaptação, de entender a cultura, de anunciar o evangelho. Então, é um prazer pra mim estar aqui. Que legal, cara. Você tá há quanto tempo na Espanha? Você e sua família, né? Não esquecer, casado com 2 filhos, né? Exatamente. Eu sou casado com a gaúcha. Eu sou mineiro, né? Mas sou casado com a gaúcha de Passo Fundo. E nós chegamos aqui em 2008. A Rebeca tinha 2 anos. Hoje a Rebeca tem 17. E aqui nasceu também o nosso segundo filho, que é o Benjamin. Nasceu em Cáceres, quando nós morávamos em Cáceres. Então, esse ano fez 14 anos que nós estamos aqui na Espanha. Caramba. O pessoal tá aqui há muito tempo já, né, Adri? A gente achando que tava
tava desbravando Campo Novo. Não achava Não não. achava, não. É. Achava que ia chegar com facão, Estamos né? desbravando Linares, olha só. Linares sim. Porque a gente não Linares, conhece, né? até onde a gente sabe, a gente não conhece que tem outro casal de missionário brasileiro em Linares. Não, e a gente não Isso, conhece vocês são mais pioneiros, ninguém hein? que conheça Linares. Tem essa também, né? Inclusive dentro da Espanha. Aí, cara. Vocês são pioneiros. E você está agora no norte da Espanha, né? Já há alguns anos, trabalhando no Caminho de Santiago. E assim, o Caminho de Santiago é uma coisa que a gente já conhecia muito antes de sonhar com Espanha, orar por Espanha, porque a gente via a história da peregrinação do Caminho de Santiago em filmes, em séries. O Paulo Coelho ficou muito famoso por seu livro, O Diário de um Mago, né? Que ele conta a sua experiência de como ele se descobriu no Caminho de Santiago, todo o misticismo. Na verdade, assim, pelo que eu não li o livro, né? Mas pelo que eu tava lendo, de um comentário que eu li sobre o livro... É o amigo do amigo do amigo que o amigo falou? do amigo que falou. Ele veio buscar algo sobrenatural no Caminho de Santiago, mas ele acabou encontrando algo muito mais simples da vida, a simplicidade da vida, alguma coisa nesse sentido, que é a história da peregrinação dele no caminho. E o Caminho de Santiago tem essa mística toda por trás, né? Das pessoas que, um dia eu quero fazer essa peregrinação porque eu quero me encontrar. E apesar de ter uma tradição católica por trás, né, do Caminho de Santiago, de toda a história, baseado no cristianismo, pelo que você estava me falando hoje, é muito mais algo reservado para classe A e B, porque você vai gastar bastante dinheiro nisso, e tem muito menos o sentido cristão da coisa e mais o sentido do encontro pessoal, da superação, né? Exatamente. O Caminho de Santiago Compostela hoje é um caminho, como você disse, né? O Paulo Coelho, eu não sei se vocês têm essa informação, mas durante muitos anos ele foi o escritor estrangeiro mais lido na Espanha. Eu li sobre isso. E ele fez o caminho inúmeras vezes, ele trouxe muita gente. Se tratando do Brasil, ele foi um dos que fez com que o caminho se tornasse popular. E ele trazia seguidores, cara, e ele fazia o caminho, e inclusive existia no meio do caminho uma liturgia de batismo. Ele batizava as pessoas no processo que eles estavam vivendo, né? Ele batizava as pessoas como se fosse um início de uma nova caminhada, né? Uau, a partir dali. Curioso. Mas o Caminho de Santiago, de fato, hoje é um caminho comercial. Nós temos uma casa aqui no Caminho Português. O Caminho de Santiago são várias rotas, né? São 7 caminhos oficiais. O mais tradicional é o caminho francês, mas existem outros caminhos. O caminho inglês, o caminho primitivo, a Rota da Prata. A Rota da Prata em espanhol é Ruta de la Plata, que era onde os romanos traziam, né, o ouro, a prata, para toda a península até chegar aqui no norte. Não, e a gente fez o nosso passeio agora nas férias, cara. Toda cidade a gente passava tinha o símbolo do Caminho de Santiago. Eu falei, caramba, é Caminho de Santiago pra todo lado, né? Mas a gente tentava identificar as rotas. cara. Por exemplo, o que sai de Oviedo é o caminho primitivo. Esse eu já sei. O de Portugal a gente viu também saindo do Porto, né? Do Porto. Exatamente. É porque oficiais são 7, né? Mas existem outros caminhos, inclusive alguns que estão desativados, que se tornaram menos populares. Existe aquela máxima que fala, né, que todos os caminhos levam a Roma. Aqui na Espanha a gente diz que todos os caminhos levam a Santiago. E aí nós abrimos uma casa no Caminho Português que tem a intenção de resgatar a origem do caminho. Né? Então essa casa é uma casa que é liderada por Afonso e Deb Xerene. Afonso é brasileiro, está na Espanha há 40 anos. A Deb é inglesa. E eles abriram essa casa. Essa casa tem 2 valores. Uma é o evangelismo e a outra é a hospitalidade. Porque hoje, para você fazer o caminho, você vai ter que pagar para fazer. Vai ter que pagar para estar dormindo, vai ter que pagar para comer. Mas antigamente, nas origens do caminho, uma das marcas do caminho era que o povo local recebia os peregrinos. É muito legal. E cuidava dos peregrinos, né? Então, hoje não. Hoje o Caminho de Santiago é um caminho comercial. É uma rota turística que você vai... É uma rota turística. Pagar por ela, né? Exatamente. Mas você sabe se tem outras casas no estilo da Hope House no caminho? Sim, tem outras casas cristãs, né? Cristãs de cunho protestante. A grande maioria delas são cristãs de cunho protestante, né? Nós temos um caminho francês, a casa do Nathan, que é um missionário que está aqui na Espanha há muitos anos. Sensacional ele. Outro que a gente quer conhecer. Que é a mais fonte do perto. peregrino, né? É a fonte do peregrino. Eles fazem um trabalho também com uma intenção de anunciar o evangelho, mas também receber o peregrino, de resgatar essa vertente de hospitalidade no caminho, né? Mas, Júnior, vamos lá. Vamos fazer o preâmbulo histórico inicial, né? O que é o Caminho de Santiago? Porque para muita gente, Santiago é a capital do Chile, é o sobrenome do Emílio, né? Mas Santiago, na verdade... Nossa, isso
Conta muita idade que você tem, amor. Ué, Emílio Santiago, gente, tá aí até hoje. É o apóstolo Santiago. Então, Santiago é o nome do Isso. São Tiago, né? Um personagem bíblico que supostamente fez esse caminho. Mas a gente quer entender de onde nasceu. Tiago Maior, né? Tiago Maior, o primeiro, né? Porque foram 2 apóstolos com o nome Tiago e supostamente esse seria o Tiago Zebedeu, né? O filho de Zebedeu, aliás. Aham, certo. Então, primeiro nós vamos começar com a história do apóstolo, né? O apóstolo Tiago, ele foi um dos discípulos de Jesus e ele supostamente, por causa dos vieses de negócio que existia com a Palestina e a Península Ibérica, ele vinha nos barcos, ele obedeceu ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse, ó, vá e prega até o fim da terra, né? Finisterra. No mapeamento românico de Roma, Finisterra está aqui a 100 quilômetros de Santiago, tanto que você vai lá, tem uma bota lá, cara, de metal, eu não sei se vocês foram lá. É, onde Não. Judas perdeu a bota? Exatamente, cara. É porque é o fim da terra. Eu pesquisei sobre. Exato, é onde Judas perdeu a bota. É, porque né? era a ponta da terra conhecida na época, né? Chegou A no ponta oceano, da o que terra tem depois, conhecida na ninguém época. sabe. É, exatamente. Então, supostamente foi ele quem obedeceu, um dos apóstolos que obedeceu a Jesus e veio até a Península Ibérica. Existia possibilidade que isso acontecesse? Claro que sim, por causa da rota de comércio que existia na época. A tradição diz que ele veio e anunciou o evangelho nessa região, não especificamente dentro de Santiago, mas na região da Galícia. E ele retornou para Jerusalém. E ele levou daqui para lá, e isso tem um pouco de sentido, ele levou daqui para lá os discípulos, né? É comum, né, cara? Hoje a gente não faz isso por causa das redes sociais, mas antigamente os missionários que vieram para o Brasil, os americanos, eles levavam para os Estados Unidos, num período de férias, de descanso, eles levavam pessoas que eles tinham alcançado no Brasil para mostrar para o povo local que Jesus tinha encontrado pessoas naquela terra, né? Para as pessoas terem acesso. Então, a tradição conta que ele levou discípulos para Jerusalém e ele, nesse período, foi morto lá. Ele foi decapitado pelo imperador da época, a cripta, né? Então, os discípulos trouxeram o seu corpo para a região da Galícia e enterrou ele, não em Santiago, enterrou ele em uma cidade que está aqui do lado, que antes era a cidade mais importante, porque lá tinha uma rota de comércio melhor do que aqui em Santiago, e enterrou o corpo do apóstolo nesse lugar que hoje se chama Padrón. Por que se chama Padrón? Porque as pessoas depois encontraram o corpo. Já era cristã essa região e lá nessa cidade de Padrón era a catedral de toda a região onde estava o bispo. E ele teve uma visão de estrelas. Santiago de Compostela, Compostela no latim é constelação, é grupo de estrelas, né? Ele teve uma visão de estrelas que apontavam a pedra. Essa cidade antes não se chamava Padrón, tinha outro nome. Debaixo dessa grande pedra, Padrón, ele levantou e encontrou o corpo. Supostamente de Santiago. Supostamente do apóstolo. Supostamente, como que ele encontrou esse corpo? A tradição conta que tinha ali detalhes, né? Escritos dos discípulos. Então ele pega esse corpo e mostra para a comunidade dizendo que era o apóstolo Santiago. A notícia corre por toda a cristiandade conhecida e principalmente da França começa a vir religiosos fazendo o caminho e chegando até o lugar aonde estava essa pedra. Então eles decidem mudar a cripta dele daquele lugar de Padrón para Santiago. E aqui começa a construir a grande catedral. Quem decidiu isso foi o rei Afonso II. Decidiu mudar o lugar onde estavam os restos mortais do apóstolo para Santiago. Que já era uma cidade importante na época? Ou... Já começou a ser uma cidade importante. Antigamente, na cristiandade, a cidade mais importante era onde estava o bispo. Então, a cidade que tinha o bispo aqui era Padrón. Foi esse bispo que teve a suposta visão, né, das luzes, das estrelas. Então, transporta o corpo dele para cá e começa, então, a construir o que nós conhecemos hoje da Catedral de Santiago de Compostela. Que é uma coisa inacreditável de grande. Inclusive, esse caminho primitivo, que é o que sai de Oviedo, a cidade que a gente visitou, a Beth Aveni,
O Afonso, ele estava lá e ele fez uma comitiva, né, saindo de Oviedo até Santiago de Compostela por causa dessa remoção mesmo da pedra e dos corpos para construir a catedral. Por isso que o caminho primitivo sai de Oviedo mesmo. Existem histórias que não tem como a gente tratar como fato completamente verídico, porque não tem registro e tal, mas histórias que você fala assim, cara, isso pode ter acontecido mesmo, Faz né? muito sentido, que né? os religiosos da época caminhavam e vinham até Santiago, que durante o período eles eram acolhidos em casas de pessoas, de moradores, e que existiam pessoas enfermas e que eles oravam e que essas pessoas eram curadas, né? E que isso também ajudou a popularizar não só a chegada em Santiago, mas o povo começou a fazer o caminho, porque começou a surgir notícias de dados milagrosos no caminho, né? Isso também fomentou ainda mais a vinda de pessoas para o caminho, porque o perfil do peregrino naquela época não era o perfil de hoje, né? Você entra na catedral, vocês entraram, vocês viram, gente, tem um botafumeiro. Que linda, que linda. Botafumeiro, A catedral é linda demais. Exatamente, cara. Tem um botafumeiro. O que é um botafumeiro? Explica, porque quem não é de tradição católica. É um lugar, é um recipiente que colocam ervas, né? Ervas. Quem já viu aquelas imagens de procissão? Que são aquelas pessoas que vão na frente da procissão com aquela corrente pendurado, um recipiente na ponta soltando fumaça, né? A galera não sabe o porquê daquilo. Hoje a gente lida com aquilo como se fosse um movimento, é uma liturgia do movimento, né? Uma coisa animista. Mas ali tem um sentido, cara, educativo e de limpeza, higiênico, entendeu? Porque os peregrinos vinham, chuva, frio, dormindo em lugares sem tomar banho, então chegavam na catedral. A catedral por fora tem um aspecto barroco, mas por dentro, naquela época, isso já foi mudado, mas naquela época era um pouco gótica, então o gótico sempre é muito escuro, né? A espiritualidade está no silêncio, para ajudar a pessoa a ter uma transcendência, não distrair. Então a galera chegava e entrava todo mundo para a catedral, os peregrinos. Então o cheiro daquele lugar era terrível. Então os padres na época tacavam fogo lá no botafumeiro com as ervas aromáticas e defumava aquele trem, né? Balançava aquele trem para melhorar um pouco. A gente chega hoje nos banheiros e bate bom ar, né? Era o bom ar da época. Era o bom ar da época. Só que esse botafumeiro que a gente tá falando aqui fica em cima do altar lá da igreja, né? É gigantesco, assim. É do tamanho da Adriana, só o botafumeiro sem a corrente, né? É muito grande. Esse final de semana, não é sempre que tem, esse final de semana teve uma das missas e foi anunciado que o botafumeiro ia funcionar. Então, se torna também um evento turístico na cidade. A galera vai pra ver, né? Porque ele é aquilo gigante, balançando, né, que incrível. Ele é gigante, cara. E então começou essa tradição, né? Primeiro com esses primeiros peregrinos buscando esses milagres ou refazer o caminho do apóstolo Santiago. Né? Dos discípulos com o corpo, né? Tem outras lendas, por exemplo, onde nós estamos, Hope House, na Casa do Caminho Português, lá tem uma vertente espiritual, porque diz que essa vertente foi aonde ele chegou, que ele chegou aqui de barco com os discípulos. Então o peregrino hoje, que faz o caminho português, ele faz tanto o caminho caminhando, como também ele pode escolher fazer uma vertente espiritual, que é simbolizando, fazendo a rota, né, que provavelmente chegou o corpo do apóstolo com seus discípulos. De barco? De barco, exatamente. Que interessante. E então isso foi crescendo, até chegar no ponto que nós temos hoje, das pessoas vindo do mundo todo para fazer esse caminho, pessoas que não têm nenhuma conexão com o cristianismo, às vezes até ateus, né, acabam fazendo isso. A grande maioria é ateus? É isso? Hoje, assim, a experiência que nós temos com pessoas que vêm aqui, cara, a grande maioria não quer nenhuma vinculação com o cristianismo. Né? Eles até querem uma vinculação espiritual, mas com a espiritualidade desconhecida. Mas com a instituição, não. Mas as pessoas que fazem o caminho, Júnior, elas estão em busca de quê? Como você disse que já não é mais tanto a tradição católica, qual que é o objetivo da pessoa que decide assim, eu quero fazer o caminho de Santiago? Você, Dri.
Tem de tudo, meu amor. Tem de tudo. Por que você quer fazer o Caminho de Santiago? Eu quero fazer por alguns motivos. Não, primeiro ela queria fazer porque ela tinha assistido... Mas eu tô com vergonha de falar o Gilmore Girls e falou assim, e o Gilmore Girls, no último episódio, a personagem faz o Caminho de Santiago. Nossa, eu quero fazer o Caminho de Santiago. Ela colocou no coração. Aí a gente decidiu gravar sobre... há muitos anos, a gente decidiu gravar sobre Gilmore Girls recentemente. E ela reassistiu os episódios e reassistiu o último. Aí ela descobriu que a personagem não fez o Caminho de Santiago. É outra peregrinação que tem lá nos Estados Unidos, que é para o encontro, o pessoal e tal. E ela falou, então esse não pode ser meu motivo, né? Porque tem um filme que na verdade é um livro, né? Que é o Wild, que é... Eu não sei, Selvagem, eu não sei como é em português. Que é com a... Que é com a Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, sei. E aí, é o livro, né? A Reese fez o filme. E aí tem um monte de gente que faz a peregrinação nesse caminho. Um monte de gente. E aí a Lorelai, que é a personagem principal do Gilmore Girls, foi fazer essa peregrinação e tal. Mas eu tenho vontade de fazer a peregrinação por alguns motivos, assim. Primeiro porque... É famoso. Não, é famoso. Mas é porque eu gosto dessa coisa de caminhada, de trilha, de observar, apesar de não gostar muito de mato, sabe? Assim, então. Por exemplo, as pessoas falam, eu, apesar de ser do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, vamos fazer... Tem uma amiga minha de Campo Grande que ela vivia falando, vamos acampar aqui, ela mora numa chácara, né? A gente traz barraca, a gente faz fogueira e faz marshmallow pras crianças, a gente acampa e dorme na barraca. Não, gente, cama é tão mais gostoso, sabe? Você tá dando motivo pra não ir até agora, então, por isso que eu tô falando do apesar de, né? Se puder fazer no asfalto, dormir em hotel, tá tudo certo, por isso que eu quero saber se tem as pousadas no meio do caminho. Não, então, aí tem outra história, né? No caminho, você pode escolher qual é a sua estrela. Você pode ficar em hostais e compartilhar quarto com outras pessoas, como também tem hostais com estrelas, até hotéis, né? Um exemplo, Ronaldo Fenômeno, o nosso... Ele fez recentemente, né? 9, ele fez recentemente o caminho de bicicleta. Olha que legal. Né? Eu quero contar uma curiosidade. Com aquela... mas você me falou que teve um truque, né? Era uma bicicleta meio elétrica, né? Ele fez, né, cara? Amor, não entrega o pobre. Não, quem entregou foi o Júnior. Ele fez com as estrelas que ele tinha, né? Com as estrelas que eu digo assim, cada um faz o caminho com as suas estrelas. Em que sentido? Ele tinha uma bicicleta, essa bicicleta também tinha um recurso elétrico, ele tinha os seus nutricionistas, tinha quem poderia fazer a massagem quando ele chegava no hotel, ou seja, ele fez da forma... Tinha a piscina de gelo, né? A banheira de gelo. Ele fez, não tira o mérito do menino. Exatamente, o importante é fazer o caminho. Mas assim, igual, por exemplo, eu tava falando da minha motivação. Eu gosto dessa coisa de sair caminhando. Por exemplo, aqui eu fiz uma trilhazinha pequenininha. Não quase morri, não. Mas é porque tava muito calor da Andalucia. Tava muito calorzão de matar. Fez com as meninas. Fiz com as meninas. Mas eu gosto muito dessa coisa de você poder caminhar no meio do mato, sabe? De você se conectar com a natureza, de você ficar com seus pensamentos. E assim, eu tenho muito ruído no meu cérebro. Inclusive, eu tava até pensando em talvez iniciar uma pesquisa pra saber se eu tenho hiperatividade. Porque eu tenho realmente muito ruído, muitas vozes, muita coisa. Parece que eu tô sempre planejando alguma coisa. E aí eu preciso de ter esse tempinho assim de caminhada. Então, por exemplo, quando eu levo minha cachorrinha pra caminhar, eu não levo celular. Às vezes, se eu levo fone de ouvido, eu coloco música pra eu tentar acalmar esses ruídos na minha cabeça mesmo, sabe? Então eu gosto dessa ideia de você sair de um ponto e ir até outro ponto, de se desafiar e de ter um momento assim com Deus de solitude mesmo, como uma disciplina espiritual mesmo, sabe? Uma disciplina. Só que eu não gosto de dormir no mato, não gosto de pernilongo. Vou levar repelente, levar água filtrada. Água Nestlé filtrada pra não tomar da torneira. Não, eu tô brincando, você exagera. O caminho proporciona tudo isso, cara. Inclusive o próprio cansaço que o caminho proporciona faz com que a sua mente passe a elaborar menos pensamentos, entendeu? Olha que legal. Essas vozes que nós temos, o cansaço do caminho, a caminhada, não é que te faz pensar menos, mas você tira a atenção dessas vozes. E você começa a viver, de fato, uma proposta de solitude. Porque daí
consegue focar mais, né? A sua atenção tá em outras situações, outros elementos, né? Quando eu fiz o Lectio Divina, que é uma disciplina espiritual, eu tive muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Que o Lectio Divina você tem que ficar em silêncio, aí depois anotar num papel as coisas que você teve em conexão com Deus. Mas depois, na hora que terminou, eu falei, nossa, que legal, isso foi gostoso de fazer. E eu acho que o Caminho de Santiago vai ser nesse sentido aí também. Vai ser difícil, mas é que o Lectio Divina você tem pouco tempo, tem que ser uma disciplina pra repetir sempre pra você entrar no ritmo que precisa, né? O caminho acho que vai te proporcionar isso, porque assim, não vai ser só um pouquinho que você tem que fazer, né? Você tem que fazer um trecho. Qual que é o menor trecho que tem? O menor tramo, como se diz aqui na Espanha? Quantos quilômetros são? Para você receber a Compostela o que é? Quando você vai fazer o caminho, você recebe um passaporte. Você, de tramo em tramo, você vai selando aquele passaporte, e daí quando você chegar aqui em Santiago, você vai em um lugar específico que se chama Oficina do Peregrino, e lá eles vão reconhecer que você fez o mínimo necessário para ganhar um título que você fez o Caminho de Santiago. E o mínimo a pé é 110 quilômetros. Nossa, Deus, eu achava que fosse 22. Não. Existem tramos menores, só que assim, entre um ponto e outro é diferente, né? Mas para ganhar a badge tem que ser tudo isso. Geralmente os tramos são de 20 a 25 quilômetros, é a média. Que é o de um ponto de descanso a outro ponto de descanso, é o que você caminharia por dia. Exatamente, só que como tem muita gente que não consegue fazer 25 quilômetros, no meio desses pontos tem hostais que você pode ficar. Então, por exemplo, entendi. Esse trajeto que a gente faz, né, de Sarria, o caminho francês, até aqui em Santiago, que são 110 quilômetros, que dá um reconhecimento, a média de tramo é de 20 a 25 quilômetros, né? Só que tem pessoas que não conseguem. Então, no meio do caminho tem hostais, né? Fica no meio do mato mesmo. Lá existem hostais que você pode ficar. Isso é tão legal, tem gente que caminha 13 quilômetros, mas se você for fazer ele cumprindo os tramos, geralmente é 5, 6 dias esses 110 quilômetros, né? As pessoas podem estar pensando assim, 20 quilômetros, não é tão difícil fazer 20 quilômetros em um dia, né? Mas tem dois agravantes aí. Um é o peso que você tem que carregar, porque você leva a sua mala nas costas e tem toda uma preparação e uma indicação sobre o que você deve levar, o que você não deve, quanto % do seu peso deve ser essa mochila, porque você vai fazer esses 20 quilômetros com uma mala nas costas. E o outro agravante é que você não vai poder descansar no dia seguinte. No dia seguinte são mais 20 quilômetros, né? Exatamente. Com as mesmas condições, com o pé inchado, com tudo. Por isso que exige um preparo muito... um acompanhamento. Tem gente que se prepara por mais de um ano pra fazer esse caminho, né? Com academia, nutricionista. A gente já escutou um monte de coisa, né, amor? Tem gente que fala que tem que passar vaselina no pé inteiro, que tem que... Você pode despachar sua mochila pelo correio e ir pegando de hostel em hostel a mochila. Não é correio, mas tem serviços, né, que fazem isso por você. Tem como você pagar alguém pra carregar sua mochila, olha só. A mochila, exato. Não, é tudo verdade. O caminho é extremamente comercial. O ideal é você não levar uma mala que supere 10%, ou seja, se você pesa 70 quilos, 7 quilos. Agora, acontece demais, cara. Inclusive, isso é um dos aprendizados que a gente vive no caminho. De você preparar a mochila e, ao longo do tempo, você perceber que você não precisava da maioria das coisas que você está carregando. Então. Entendeu? Isso, cara, é um ensinamento brutal. Inclusive, você perceber que você está carregando 10% e que esse 10% ele está causando problema na sua capacidade de se movimentar. Eu já tive essa experiência. Eu tive que parar no meio do caminho e retornar para casa depois de 60 quilômetros, cara. Eu tenho um tornozelo e, por conta do tornozelo, um joelho problemático. E eu levei uma mochila, eu queria fazer com a mochila... De trekking, né? De caminhada, não sei como chama. Eu queria... Eu quero também amarrar o colchonetinho em cima. Eu levei meu saco, meu colchonete e tal. Eu falei, não, eu quero fazer... E boa parte das coisas que eu levei, de fato, eu não necessitava. E aquele peso gerou uma sobrecarga que era desnecessária, né? E eu comecei a reavaliar qual que eram as posturas que eu tinha que tomar nesse caminho. E daí você começa a viajar, né? Nós que somos cristãos, e aí você começa a traduzir isso na perspectiva daquilo que nós deveríamos ser, né? Peregrinos nessa terra. Cara, você o que a gente está levando na bagagem, que é desnecessário. Que é desnecessário e que a gente insiste em levar... E que isso está causando um problema em outras áreas da nossa vida que nos impede de movimentar e fluir mais, né? Cara, tem elementos no caminho
caminho que te ajudam a entender muita coisa na nossa vida, sabe? Mas aí você voltou... Não, eu tô arrasada ainda. Vai demorar pra me recuperar. Porque é difícil assumir isso, né? Que você tem que voltar. Não, cara, você não tem noção pra um cara... Existem as leituras, né, que eles fazem, né? Você é um fleumático, você é um... Tem gente que fala que você é um A, você é um B, você é um C e tal. E aqui na Espanha, a galera que trabalha comigo fala assim, Júnior, você é um fazedor, acho que em português fala. É um cara de ação, né? E na hora que eu tive que parar... Eu tava fazendo um caminho e meu joelho inchadaço. E eu falando, cara, e a galera que tava comigo já tava na frente. E eu reduzi bastante. E eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, não vou... E os velhinhos passavam os velhinhos do meu lado. Não! E me atropelavam. Deus, velhinhos, os velhinhos passavam. E eu falava assim, meu Deus, eu não tô acreditando que eu não vou conseguir concluir o que eu propus agora. E comecei a orar a Deus, né, cara? E orava e não escutava nada porque eu falava demais. Então eu orava, até que chegou uma hora que eu parei num lugar e fiquei em silêncio. E nesse lugar de silêncio, o Espírito de Deus começou a falar comigo e falar assim, você tá fazendo alguma penitência? Eu falei, não. Qual é o problema de parar agora e continuar depois? Você precisa se recuperar. E aí começou, né, o processo pedagógico, terapêutico do Espírito Santo com um orgulhoso como eu, né? De ter uma meta e não conseguir concluir aquela meta e começar a me comparar com os outros, porque tinha um velhinho que... Um velhinho passando... Não é possível! Quem tinha que estar com o joelho de jeito era esse velho, não era eu. Desejando pros outros, inclusive. Cara. Ai, gente, mas tem serviço de táxi? Dá pra chamar táxi pra buscar? Você vai pedir um socorro, né? Você não vai ficar lá no meio do mato. A próxima vez que eu fizer o caminho, porque o que você disse no começo concernente o fenômeno lá, o Ronaldo, é verdade. A questão não é quanto tempo eu vou levar, né? Isso aqui é outra máxima, né, da nossa caminhada com Jesus. A questão não é quanto tempo eu vou levar, cara. A questão é que eu faço o caminho, né? Tanto que a Compostela, um exemplo, os tramos que eu fiz, eles não estão inválidos. Eu tenho 2 anos para concluir, no mínimo, esses 110 quilômetros. 2 anos. Olha, que notícia boa. Porque o valor por trás do caminho, isso é sensacional, não é uma perspectiva de competição, cara. É que você vive o caminho segundo a sua realidade. Não, e os espertinhos que estão ouvindo, e passa pela minha cabeça também, eu sou desses espertinhos, 110 km só pegando o carimbo, ninguém comprova se você fez a pé, fez de bicicleta, fez de carro, é só passar, pega o carro, pega a carona e vai passando nos pontos, pega o carimbo, eles vão te dar, você não tem que comprovar nada, né? Mas que valor que tem, né? Não é sobre nenhum, mostrar para as outras pessoas, é uma prova para você mesmo, né? De que você fez aquilo e tal. Exatamente, não é valor nenhum, cara. Mas e aí, voltando para a pergunta do início do nosso Blue Rock aqui, o que as pessoas estão buscando no caminho? A maioria dos testemunhos que a gente escuta, a pessoa, inclusive, ela nem sabe concretamente o motivo. Ela simplesmente estava vivendo a vida dela, entendeu que ela tinha que parar um tempo para se conhecer mais, para conhecer se existia alguma verdade, para reavaliar a sua vida. A maioria delas, elas não te dão uma declaração assim, eu estou fazendo um caminho por causa disso, concreto. A maioria delas abre um leque de porquês, né? E boa parte desses leques tem a ver com uma insatisfação de vida. É verdade que existem muitos peregrinos que já fizeram um caminho e que viveram experiências sensacionais no caminho que voltam a fazer o caminho. Então, esse já te dá uma resposta concreta. Já fiz o caminho, gostei, foi um tempo de solitude para mim, foi um tempo de silêncio, foi um tempo que eu me conectei comigo mesma, ou me conectei com o espiritual, sem conhecer o nome desse espiritual, né? Não tem nome, mas eu vivi experiências legais. Então, eu resolvi, para mim, é como se fosse um spa, né? Eu vou vir aqui para me retirar, para me recarregar novamente, para voltar para minha vida diária. O perfil das pessoas, cara, geralmente são pessoas que, no aspecto do mundo, são pessoas resolvidas, pessoas bem-sucedidas financeiramente, formadas. A maioria dos peregrinos tem esse perfil. E no fundo sentem falta de algo e tentam preencher com essa caminhada, né? Não sei se é bem sentir falta. Não, eu acho porque, que... assim, eu li alguns comentários de algumas pessoas que iniciaram o Caminho de Santiago baseado em comentários de outras. Então, assim, por que você resolveu fazer? Porque eu já ouvi tanto testemunho de que é tão legal e que é tão gostoso que eu quis ter essa experiência pra mim, entendeu? Que no fundo não é que ela se sentia vazia. Então, mas não é a pessoa que... A pessoa fala assim, tá faltando
faltando algo na minha vida, talvez seja fazer o caminho de Santiago. Mas se ela sente interesse pra isso, é porque falta algo que ela quer preencher de alguma maneira, né? Pode ser uma aventura, pode ser uma experiência consigo mesmo, uma observação de natureza. Odri, eu entendo o que você falou e é verdade, mas ela leu o comentário baseado também em um início motivacional, né? Ou seja, ela ouviu uma pessoa falar que talvez estava vivendo a situação da vida de vazio ou de incerteza e fez o caminho e resolveu. E ela se identifica, ela cria empatia com aquela realidade, se identifica e daí ela parte e faz o caminho, né? Nós temos trabalhado aqui com peregrinos aqui na cidade, né? A parte da Casa Hope House que nós apoiamos lá, temos acesso. Nós também apoiamos com equipes de curto prazo a Fonte do Peregrino, que está no caminho francês, mas aqui em Santiago nós temos um trabalho que acolhe os peregrinos que se chama E a Hora Que? Né? Porque Santiago Compostela, o que acontece demais com os peregrinos é chegar em Santiago e ter uma descida. A descida no sentido, em espanhol a gente fala um bajón. Emocional. Porque acabou, né? É bem isso mesmo, né? Eu cheguei onde eu queria, cara. E agora? Né? Exatamente, cara. A galera chega feliz, concluir, mas ao mesmo tempo eles perguntam, né? Em espanhol a gente fala, e a hora que? Né? O que vai ter? O que vem depois, né? Tanto que muita gente que refaz o caminho faz em busca desse reprocesso, sabe? Talvez eu não processei direito, porque eu cheguei e algumas coisas não ficaram resolvidas, eu não tive resposta, então eu vou refazer o caminho. E nós recebemos esses peregrinos aqui e fazemos um convite para eles de ajudá-los a processar, mas tentando identificar vieses espirituais que eles viveram no caminho. Uau, que demais! É uma escuta e também essa empatia, né? Nós estamos no caminho, nós fizemos o caminho, inclusive alguns concluíram e outros ainda não, então existe empatia para todos, né? Existe lugar para todos, né? É recomendável fazer em casal, porque deve dar umas brigas absurdas em casal. Eu fico imaginando eu e o Paulinho fazendo o caminho, eu pedindo pra ele carregar as coisas pra mim, ele falando... Ela pedindo pra ir no banheiro de 5 em 5 quilômetros. Amor, segura a toalha que eu quero ir no banheiro. E ele falando, eu falei pra você não trazer isso, que era desnecessário, agora você que vai carregar. Por que precisava trazer panela de pressão, Adriana? Exatamente, cara, exatamente. Olha, tem famílias que fazem o caminho, né? O ano passado nós recebemos aqui uma equipe de missionários que vieram da Inglaterra, aliás, vieram da Holanda, mas eles eram ingleses e eles fizeram com filhos de carrinho de bebê, cara. Uau! Muito sacrifício, porque a rota, né? Quando você caminha na beira da estrada é mais tranquila, é melhor pavimentado, mas quando você caminha dentro das rotas, montanhas, né? Das montanhas, para vocês terem uma ideia, tem parte do caminho, eu não quero aqui errar de forma específica, mas tem um período, o segundo tramo, depois de Sária, depois de Porto Marinho, que é subida. É no mínimo, não quero aqui exagerar, porque agora eu não me lembro, mas é no mínimo 8 quilômetros só de subida. Uau! No meio do mar. Na montanha, mar, né? Exatamente. Você entra em ascensão, cara, e você literalmente chega no topo dessa região, né? E tem uma vista bonita? Deve ter, né? É impressionante. Agora, pior é descer. É mesmo. O joelho, né? É pior, com peso nas costas. Uau! Exatamente, cara. Todo mundo acha, fala, nossa, subir vai ser super difícil. O pior é a descida. E eles fizeram com a família, né? Então depende, a família tem que dialogar e falar assim, aonde nós estamos no nosso relacionamento? Será que é viável? Será que é edificante, né? Fazer esse caminho vai agora? Ajudar ou não? Depois vai ficar falando, eu falei que não precisava de gorro. Porque você vai caminhar, vai esquentar a cabeça. E por aí vai. E esse trabalho que você faz do E a Hora Que, porque assim, quem não conhece Santiago de Compostela, né? A gente teve essa oportunidade de conhecer. A cidade, ela tem essa grande catedral, mas assim, essa parte central da cidade, ela é todinha da Igreja Católica, né? Tem vários prédios em volta. Eu não sei o que eles tanto conseguem ocupar aqueles espaços, porque são muitos prédios. São muitos prédios. Com várias coisas dentro da igreja que a gente não conhece e tal. E você, com a sua visão cristã e querendo dar um propósito de vida para as pessoas que chegam lá sem esse propósito, começou
começou a se aproximar da própria Igreja Católica para oferecer isso, né? Como é que foi essa história, Júnior? Cara, eu faço parte de uma organização aqui na Espanha, que no Brasil a gente chama de Jocum, né? E aqui, quem me inspirou nesse sentido foi o Afonso Xerene. O Afonso Xerene chegou aqui há 40 anos atrás. E a Espanha sempre foi católica, né? Quer dizer, teve o período muçulmano, mas depois a conquista através de Isabel, instituído aqui um reino muito forte católico. Roma foi o lugar político, mas quem sustentou o cristianismo, o catolicismo, quem enviou caravelas para conquistar foi Espanha e Portugal. Então, em 1930 teve a Guerra Civil aqui na Espanha e houve um conflito, né? Porque eu tô falando com matizes assim bem simples, tá? Tem coisa mais profunda, mas só um resumo, né? Houve um conflito. Que conflito houve? A Igreja Católica, as autoridades, a gente não pode falar igreja porque envolve as pessoas, mas as autoridades da Igreja Católica na época apoiaram de forma veemente ao Franco. A ditadura do Franco, sim. A ditadura do Franco. Inclusive, alguns cristãos tementes deram as costas para a instituição e não queriam mais relacionamento com Deus ou com a instituição. Então, depois disso, nascem os protestantes, começa a surgir os protestantes e tinha um embate, né, entre protestantes e católicos, embate fervoroso. E o Afonso, ele se propõe não é ecumenismo, não é um ambiente político, é um ambiente de encontrar irmãos, né? Eu vou dar uma declaração aqui que talvez alguns que vão nos ouvir podem falar assim, meu Deus, já não quero mais conversa com esse cara. Mas eu não acredito que o cristão, ele tá só no meio evangélico, né? Eu acredito que o cristão tá no meio católico. Claro. Não, e a gente, estando nessa realidade aqui, onde a presença evangélica é muito pequena ainda, a gente começa a perceber o valor e até a profundidade do conhecimento católico dentro do cristianismo, né? Pode ser estranho para as pessoas do Brasil pensarem nisso, porque se você voltar para os anos 60, 70, quando os católicos eram a grande maioria, toda aquela tradição católica, e os evangélicos tinham que romper de forma radical com o catolicismo para se tornarem evangélicos, aqui a gente vê uma outra forma de trabalhar, uma outra maneira de trabalhar, então... Exatamente, cara. Já existem coisas sendo feitas por católicos aos quais a gente pode se unir e até... E que é muito lindo, né? E que muitas vezes os católicos estão dispostos a dar esse espaço pra gente, porque eles não têm braços mais pra fazer, né? Eles têm um espaço gigantesco, eles têm uma estrutura gigantesca, vem a necessidade de se fazer alguma coisa, e quando a gente chega com a solução, eles abrem esse espaço, né? Literal. O que se falou é verdade, Paulo. Tudo que eu já vivi com os católicos aqui, quando eles te recebem nas comunidades de fé deles, nos encontros que eles fazem, e eles sabem que você é evangélico, o olhar deles, cara, como nós precisamos de vocês. Então, o Afonso, ele me introduziu nesse meio, né? Eu confesso que no início, porque o meu transfundo brasileiro, eu nunca tinha me envolvido e apoiado e trabalhado com católicos. Eu confesso que eu tinha alguns medos, né? Mas ele já tinha uma trajetória aqui e me ajudou a vivenciar essa realidade. Então, chegando em Santiago, a gente orando para encontrar irmãos aqui, né? Senhor, nos mostra quem são nossos irmãos aqui e como nós podemos cooperar para que o reino do Senhor avance essa terra. E nós conhecemos a Ima e o Miguel, mas essa Ima, ela falou, Júnior, eu tive um encontro com Jesus há 20 anos atrás, no caminho, e quem me pregou o evangelho foi um protestante. Uau. E eu reconheço que a forma que vocês falam de Jesus, nós ainda não falamos, nós ainda não alcançamos. Vocês falam com um nível de intimidade que nós ainda não temos. E nós precisamos disso, nós queremos isso, né? E, cara, isso é uma declaração que te desmonta, né? É tipo assim, é um nível de não tem defesa, a pessoa tá caminhando por vias de humildade, inclusive te ensina essa humildade, né? Da forma de você olhar uns, como Paulo fala em Filipenses, né? Olha pro outro superior a você mesmo, né? Tem esse coração, essa atitude. Então, eu conheci a Ima e o Miguel aqui, eles lideram uma comunidade de fé aqui na região da Galícia e ela é uma das principais oficiais guias da catedral. Uau! E nós começamos a orar junto, a ouvir um ao outro. Esse ministério não foi eu que fundei, eu sou o líder da base aqui de Santiago, né? É uma equipe que trabalha junto e um casal aqui desenhou a ideia do Eora Que e a gente propôs essa ideia para a Ima e o Miguel e ela achou sensacional, né? E disse, Júnior, nós vamos facilitar, inclusive queremos trabalhar com vocês, eles trabalham como obreiros voluntários nesse ministério e ela então facilitou para nós, cara, uma sala que fica
do lado da catedral. Nós estamos num lugar central, super estratégico. Super estratégico. É porque os peregrinos chegam, tem uma grande praça na frente da catedral, né? E eles geralmente chegam e ficam lá deitados, Desabam, né? Desabam lá na muito engraçado. frente, A gente viu isso. olhando pra igreja e tal, missão chorando, cumprida, às vezes, emocionada. Aquela praça lotada de turistas, de claro, nós estávamos lá, e de peregrinos também. E do lado da praça tem uma portinha lá com um banner na frente. E a hora quê? Que é a pergunta que todos que chegaram lá têm na mente, né? E vocês estão prontos lá pra responder. Achei impressionante. Geralmente a gente divulga em alguns albergues e redes sociais o hora que, mas no dia do hora que a gente vai pra praça 2 horas antes, 1h30 antes, e começa a receber os peregrinos, né? Conversar com eles e convidá-los, né? Para um café, água, café, tostada, e a proposta inicial é: nós queremos ouvir a sua história. Por que você fez o caminho? E nós queremos ajudar você a processar esse caminho. E quando alguns perguntam, tem alguma coisa espiritual? A gente não mente, a gente não coloca eles numa armadilha, entendeu? A gente uma fala trampa, assim, né? Uma trampa, como a gente fala aqui na Espanha, né? Só que a gente tá tendo, cara, experiência assim. Eu vou contar uma pra vocês, tá? Nós estamos lá na praça e aí eu posso dizer pra vocês assim, geralmente é uma média de 500 a 600 peregrinos, né, que a gente tá vendo ali. Uau. E a gente tem 15, 20 convites, porque também a oração do Senhor Jesus, né, quer dizer, os discípulos pediram: Jesus, qual é o motivo de oração? Ore para que ele envie mais trabalhadores pra Seara, porque o Seara é muito grande e poucos são trabalhadores. E tipo assim, cara, se a gente conseguir 10 pessoas aqui, a gente já tá saturado, mas vamos lá. Então começamos a orar e conversar com pessoas, né? Uma italiana da Sardenha, ela vem fazer o caminho. Então faz o caminho quase inteiro assim, né? O tramo francês 30 dias. 30 dias de caminhada. Chega aqui em Santiago e aí a gente faz algumas perguntas para ela: você acredita em Deus? Ela fala: não acredito em Deus, eu sou laica, completamente laica. E ela começa a contar a história e aí ela vai se abrindo e falando que ela tem um problema sério com os familiares dela, principalmente com a irmã, falta de perdão, angústia no coração, e que depois de alguns dias de caminhada ela se sentia sozinha e ela começou a conversar com o caminho. Olha. E ela manifestava os sentimentos, inclusive pedidos. E ela falou: sabe o que estava acontecendo comigo? Chegava nos lugares, nos pontos para descansar, e os pedidos que eu fazia para o caminho, no lugar, acontecia. Tinha resposta. Eu achava que tinha resposta. E outra coisa, eu comecei a conversar com o caminho, começou a entrar paz no meu coração e tal, não sei o quê. E a mulher vai falando, tipo assim, cara, você vê a obra do Espírito Santo, você cooperando, você escuta a pessoa, brother, e o Espírito Santo fala assim: ó, eu já tô na parada, você só precisa participar disso aí. Por isso que é legal trabalhar com isso. Se você tiver um pouco de inteligência, você trabalha com humildade, entendeu? Se você tiver muita burrice, você trabalha com orgulho, né? Tipo assim, eu tenho a resposta pra você de todas as coisas do mundo. Escuta, brother, porque o Senhor Jesus já tá trabalhando na vida do povo, entendeu? Aí você fala pra ela assim: ó, pensa só mais um pouquinho no que você tá falando, né? Não, olha pra você ver, cara, olha pra você ver. E daí ela falou e tal, o caminho, e ela frisou que os últimos 15 dias ela teve a companhia do caminho. Então, uma das meninas que estava escutando ela disse assim pra ela: você sabe que o Senhor Jesus, ele diz que uma das coisas que ele diz: eu sou o caminho? Cara, essa mulher na hora uau, chorar, cara, e fala: não, é mentira. E os meninos falam, a gente, tudo numa perspectiva de permissão, né? Você nos permite abrir a Bíblia e ler com você pra você ver? E ela sim. E os meninos então mostram pra ela: Jesus diz aqui, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós não temos dúvida de que Jesus estava cuidando de você e falando com você no caminho. A menina abre o coração, cara, porque o Espírito de Deus já estava, só que ela não consegue interpretar que aquilo era quem era, entendeu? Igual o Paulo pregando pro povo, falando: esse aqui é o Deus desconhecido. Vocês estão adorando isso aqui? É ele que estão adorando, entendeu? Uau. E ela teve uma experiência, um encontro com Jesus. O que eu tô falando com a nossa galera aqui é que nós estamos vivendo a realidade do poço samaritano. Nós estamos encontrando pessoas, né? E essas pessoas, quer dizer, nós estamos nos posicionando para que Jesus encontre essas pessoas, e essas pessoas estão tendo encontro com Jesus. Nós estamos agora estudando a possibilidade desse pós, né? Porque a mulher samaritana teve um encontro com Jesus e voltou para a terra dela. E lá ela falou dessa experiência com Cristo. Nós estamos agora tentando criar, cara, eu tô pensando num app pra gente criar, pra manter um relacionamento de discipulado com esse pessoal pelo menos um mês, né? Baseado no Evangelho de João. Porque nós estamos vendo inúmeras pessoas vivendo essas experiências. Uau. Que demais. Cara, nossa,
Nossa, que incrível. Que história demais. E se tem alguém ouvindo o episódio, é experiente em app e quer participar disso, entra em contato com o Júnior, né? Com certeza vai ter oportunidade. Eu não tenho nenhuma experiência nisso. Não tenho nenhuma. Puxa, que legal, cara. Que recompensador, né? Jesus abrindo as janelinhas do céu pra gente ver essas respostas, né? É sensacional. Já teve alguma história, assim, de alguém que foi, quis ouvir e saiu mais bravo ainda do que chegou? Assim, Olha, não quero ouvir isso. Por que vocês me trouxeram pra cá, sabe? De momento, ainda não vivemos essa experiência, né? Nós ainda não vivemos essa experiência. Já vivemos a experiência da pessoa abrir o coração, a gente compartilhar e ela também não chegar nesse lugar que a gente percebeu que, de fato, né, ela teve um encontro com Jesus, né? Já ouviram pessoas que agradeceram a acolhida, gostaram do que a gente tá fazendo, inclusive, acontece demais no caminho, né? Elas falaram assim, tá, onde que eu posso deixar uma doação? E a gente não tem ainda nada de doação, não tem nada de... Tudo que a gente faz ainda tá no... Eu acredito que a gente vai continuar assim, mas talvez pode ser que no futuro a gente fala, cara, tem galera que tá querendo ajudar isso aqui, a gente vai criar um ambiente que ela possa ajudar, né? Mas teve gente que chegou, se sentiu acolhida, recebeu a oração, mas você percebeu que ela ainda não chegou lá, né? Talvez a nossa parte foi a semente que a gente lançou. Então, eu até perguntei isso porque algumas pessoas, assim, têm ideias ao longo da vida, Deus falando, olha, você pode entrar em contato com as pessoas, mas tem esse receio de que, mas será que o povo tá preparado pra esse tipo de acolhimento? Será que eles vão ficar bravos? Será que eles não vão se sentir invadidos? Porque vocês fazem o convite, a pessoa vai se ela quer, né? Então tem com parte muita dessa humildade, ideia. né? Exatamente. E o convite não tem trampa, cara, né? O convite é bem claro. Nós queremos ouvir você e processar com você o caminho. De fato, a gente faz. No entanto, nesse processar, a gente dá vieses espirituais. Agora, existem pessoas que perguntam, tem alguma coisa espiritual, religiosa? E a gente fala, nós somos cristãos, mas a nossa intenção é te ouvir. E tem pessoas que escolhem, não, eu não quero. E não vai, né? E tudo bem, né? E tudo bem. Mas só que a gente também tem um processo, né, de oração concernente a isso, né? A gente não vai lá só e trabalha. A gente tá orando por isso, falando, Senhor, abre as portas, traga as pessoas corretas. O Senhor tem pessoas que o Senhor tá trabalhando aí no caminho e nós queremos acolher essas pessoas aqui, né? Então, eu acredito também que ainda, talvez, nós não vivemos essa realidade de repúdio, assim, de, meu Deus, vocês estão querendo me... Né? Porque o próprio Deus está nos ajudando nesse sentido, cooperando em colocar lá dentro as pessoas que precisam ser colocadas, né? E me deu conta de uma coisa agora, né? O Caminho de Santiago é uma Babel, né? Tá todos os idiomas juntos lá e tal. Como é que vocês fazem? Tentam o inglês, se não vai o inglês, tentam português, um espanhol, alguma coisa assim? Assim, ó, nós temos pessoas que falam inglês aqui no nosso meio, né? Fluente. Inclusive, temos pessoas que falam até holandês. É o espanhol, inglês, português. Agora, um exemplo. Semana passada eu tive uma experiência com um italiano. E ele falava algumas palavras em espanhol e outras em italiano. E a comunicação foi fluida, né? Aconteceu. Foi de fácil entendimento. Ele não falava inglês. Então, o que nós vivemos é essa realidade. Sempre na equipe tem que ter as línguas. Agora, já aconteceu também momentos da gente ir e não ter inglês fluente. Então, a gente vai pra praça e escuta só os idiomas latinos. Espanhol, português e italiano, né? Espanhol, português e italiano. Às vezes, a gente dá o convite convidando a pessoa pra sessão da tarde, que a gente já sabe que vai ter gente de língua inglesa à tarde. De manhã não vai ter, mas vai ter gente de língua inglesa à tarde, né? Porque muito peregrino chega em Santiago e fica aqui 2, 3 dias. Então, a gente dá pra eles, né, com o inglês bem limitado, né? Dá pra eles, porque tem lá em espanhol e inglês o convite, dá pra eles e fala à tarde, ok? E a pessoa vai à tarde. Porque daí não dá pra você processar com a pessoa, de fato processar, se você não é fluente no idioma, né? E existe alguma possibilidade, é que assim, eu tô ouvindo, eu sei que tem uma galera no Brasil ouvindo a gente falando, eu quero fazer o Caminho de Santiago, mas também quero fazer parte do Yaoraquê e tal. E existe alguma coisa assim formal de vocês receberem pessoas que querem ser voluntárias no Yaoraquê? Sim. Agora nós estamos no processo do Yaoraquê, igual eu falei com vocês, né? Nós estamos vivendo experiências e a partir das experiências nós vamos construir projeção, né? Uma delas é a ideia do app de um mês baseado no Evangelho de João. Inclusive eu tenho pensado em ter os principais idiomas
que tem em Santiago, ter nessa app, e eu já tenho contato na Europa para isso, pastores na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Áustria. Mas quem quiser vir, pode vir, né? A única coisa que o ideal é, ela vai receber um treinamento, 2-3 dias de treinamento para saber como trabalhar com o peregrino, né? A gente incentiva a ela, antes de trabalhar com o peregrino, fazer o caminho, talvez não a semana inteira, os 110 quilômetros, mas pelo menos 2 ou 3 tramos, e a gente quer acompanhar essa pessoa nesse projeto, e daí ela ter a experiência de vir e trabalhar, servir junto com a gente com Iaraquê. Não tem muito mistério, cara, não tem assim uma coisa, mas existem alguns matizes que é interessante a pessoa entender. Sim, que é importante para causar essa identificação, inclusive, né? Exatamente. Porque assim, exatamente. a gente, graças a Deus, assim, a gente tem contato com jovens e com jovens adultos do Brasil que vira e volta escreve pra gente perguntar que tipo de viagem você me indicaria, onde a gente poderia servir. Eu queria aproveitar minhas férias pra fazer alguma coisa útil. 1 mês, 2 meses pra ter férias. Inclusive, teve um caso de uma menina que ela entrou em contato. Eu conectei ela com algumas organizações e aí acabou que ela foi indo pra Irlanda, tá agora na Irlanda lá, servindo uma igreja lá na Irlanda. Então, aí tem algumas pessoas que entram em contato com a gente e eu acho que seria assim, que é uma baita de uma via dupla trabalhar no Iaraquê. Porque é um aprendizado tanto pra eles quanto pra pessoa que tá indo lá pro Iaraquê. E assim, e é uma gama que desenvolve tanto espiritual quanto linguístico também, quanto cultural. E de saúde. É assim, tem muita coisa que a pessoa pode desenvolver legal, aí, né? Cara. E qual seria o caminho, Júnior? Falar com você pelo Instagram ou tem um site, um processo? O caminho seria falar comigo, cara. De início pode fazer o contato comigo, daí eu vou e repasso ela para as pessoas que são quem vai gerir, né, todo o processo daquelas pessoas que querem vir trabalhar com a gente. Mas pode entrar em contato comigo. Seu Instagram é @Júnior Batista? Júnior Batista. É Júnior, o tracinho embaixo, underline, que diz, né? Underline Batista. Júnior underline Batista. O link está no post desse programa irmãos.com. Também é só clicar no nome do Júnior lá. Você vai pro Instagram e pode entrar em contato com ele, que assim, segue ele no Instagram, porque você vai ver um pouquinho mais do que tá acontecendo lá, que é muito incrível. Legal. E o Júnior responde, viu? Porque eu falei com ele por Instagram a primeira vez e ele me respondeu. Eu acho assim, ó, o cúmulo do absurdo, principalmente se tratando de vocês, quando você me enviou a mensagem e os objetivos que você tinha, eu falei, cara, eu preciso ajudar. A não ser que no trajeto eu vejo que é porqueira, que não tá querendo perder, né? E que fazer tem, eu perder meu tempo, né? Fazer eu perder meu tempo, mas, cara, o que eu puder fazer pra facilitar o caminho, eu vou fazer. Que bom. A gente pode elaborar, olha só, um projeto, um programa pra jovens adultos do Brasil que queiram, passam uns dias aqui com a gente, aqui em Linares, no sul da Espanha. Depois você acompanha eles no caminho, né, E aí depois a gente vai pro caminho, olha aí. Sensacional. Cara, e se tratando de situações culturais, eles vão viver os dois extremos, sim, né? A cultura do sul e a cultura do norte. Não, que é outro país, né? Outro país, outra Espanha. E a gente fala porque assim, a gente trabalha aqui dentro da CEPAL Espanha, e dentro da CEPAL Espanha tem vários missionários que trabalham de várias formas dentro da Espanha. E a gente fala pra eles assim, eu falei, gente, se vocês quiserem mandar os novos missionários, o pessoal de curto prazo, pra conhecer uma Espanha raiz, porque, gente, aqui em Linares é uma Espanha raiz. Você não vai se virar com inglês aqui em Linares. Aqui não adianta você saber inglês. O pessoal não sabe nem que você tá falando português direito. Eles olham pra gente e falam, que língua que é essa? Eles não sabem nem direito. Esses dias a gente tava no bar. Exatamente. A gente tava conversando e tal, o cara chegou pra mim e falou assim, esse acento de vocês aí é de Portugal ou do Brasil? Eu falei, o primeiro que identificou o nosso idioma. 1 ano e 4 meses. Sabe, o pessoal olha e fala, vocês estão falando italiano? Sabe, aí ele falou, não, é porque eu gosto muito do futebol brasileiro, eu acompanho, tá? Eu reconheci que vocês deviam estar falando português, mas, então, cara, assim, 1 ano e meio aqui. Por mais que a gente tá pertinho de Portugal e pertinho, por exemplo, de Granada, que é uma cidade bem grande aqui, que tem muitos brasileiros, aqui em Linares é bem raiz mesmo, assim. Então, a gente fala que aqui é pra conhecer, assim, a questão da Espanha, a raiz, conhecer como que tá o momento do evangelho aqui, do cristianismo, e lá no Caminho de Santiago pra pessoa se encontrar e pra servir também, né? E pra ter esse contato multicultural, né? Porque a cidade, ela é multicultural, né? Uma cidade universitária, né? Que recebe muitos estudantes e recebe todos esses peregrinos. 100 mil habitantes a cidade e só universitários, tanto da Espanha como da Europa, são 25 mil universitários. Uau, 1/4 da população é universitária. Exatamente. Caramba. Então é uma realidade assim
bem cosmopolita, mas tem também, nessa realidade cosmopolita, tem a galega, que é muito galega mesmo, né? Que é completamente diferente da cultura espanhola do sul, né? Que é um outro povo dentro mais um país dentro da Espanha, né? Porque a Espanha é todo dividido em reinos, né? E começa com a língua, né? Eu até postei algumas coisas de galego nos meus stories, que a língua da interessante. A língua da Xuxa. É tudo com X. Eles falam, é igreja evangélica. Igreja evangélica. Aqui a gente não tá em Jaén, a gente tá em Chaém. Exatamente, cara, exatamente. É a língua da Xuxa. Os meninos morriam de rir, meus filhos. Muito bom, Júnior. Legal demais. Eu sei que tem muitas outras histórias, muitas coisas pra contar dentro disso, que pra gente é muito interessante. Mas se quem tá ouvindo quer saber mais, entre em contato com o Júnior e se aproxima, que vale a pena, gente. Vai ser uma experiência incrível e você vai poder ajudar e participar do que Deus tá fazendo na Espanha também, né? Beleza. Eu só quero, cara, agradecer vocês, né? Como eu disse aquele dia que vocês vieram me visitar aqui, tudo que eu ouvi de vocês soa muito bem, vocês estão no caminho correto e eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro para que Ele continue prosperando vocês aqui em todos os aspectos. Muito obrigado. É um prazer mesmo ter conhecido vocês e ouvir e ver vocês como brasileiros, como vocês estão caminhando aqui, seguindo o Senhor Jesus. Então, muito obrigado e é sensacional. Muito obrigada. Bom. Obrigado. Cara, obrigada. Pra gente é uma alegria. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos, esposinho. Eu estou aqui, ó, diante do mapa, vendo o caminho de Santiago. É bem grande, né, amor? Como é que tá a preparação grande. Aí? Sim, o emocional tá preparado. Hoje já. A gente fez exame de sangue, né? Vamos ver se tá preparado. Não tem nada a ver com o caminho de Santiago, não. Só check-up normal, anual. Não, mas a gente quer fazer. Olha só, recebi um convite pra fazer o caminho de Santiago do nosso amigo André, lá de Cáceres, pro ano que vem, mais ou menos na época de abril ou maio. Pra nós dois. A gente libera as crianças pra ficar com alguém aí e vai nós dois lá fazer o caminho de Santiago. E você conta assim, ao vivo. Ao vivo, galera. ao vivo. O Natan lá da Fonte do Peregrino já chamou a gente também. E eu espero que ele esteja ouvindo esse programa, que você vai passar pra ele, né? A gente ainda não conhece o Natan pessoalmente, mas ele virtualmente já é uma pessoa maravilhosa. A gente tem conhecido muita gente legal aqui na Espanha, né? Contatos de contatos e tal. A gente vai chegando, vai descobrindo o que já está sendo feito aqui. E trabalhos incríveis como esses no Caminho de Santiago, a gente quer apresentar pra vocês, como apresentou esse episódio que você acabou de ouvir, porque assim, a Espanha é um país que a gente ama e a gente quer ver o Evangelho de Jesus sendo compartilhado nesse lugar aqui também. Então a gente agradece por vocês orarem por nós, por vocês nos acompanharem e por contribuírem com o que está sendo feito na Espanha também. Olhem pra Espanha, gente. Isso olhem verdade, pra esse desafio gigantesco que tem pela frente aqui na Espanha. Conheçam mais, viu? Conheçam mais e se envolvam. E se você quer contribuir com o que nós fazemos aqui, a gente sempre fala da nossa cabineirmãos.com, onde a gente compartilha conteúdo, a gente conta um pouquinho do que a gente tá vivendo aqui. E toda segunda-feira tem feito um mini podcast contando as coisas que a gente tem aprontado aqui, as altas aventuras que a gente tem aprontado aqui na Espanha. Gente, tem sido assim maravilhoso, tá? Terapêutico. Na cabine e falar dos mini podcasts. A gente se controla pra não falar muito, porque senão não vira mini podcast, vira podcast. Big podcast. Mas toda segunda-feira tem esse conteúdo exclusivo pra quem é da cabine. É um jeito de a gente retribuir um pouquinho esse amor que a gente recebe por lá. E pra fazer parte da cabine, você já sabe, entre em irmãos.com/cabine, você vai ver as maneiras de contribuir lá. E pra gente é muito importante ter essas parcerias pra gente realizar tudo que Deus tem feito através de nós aqui na Espanha. Gente, contribui com a gente aí e participe da cabine, que é assim, aquele coraçãozinho quente, né, amor? Aquele carinho gente, na alma. E a gente tem muitas histórias pra contar, porque a gente tem se relacionado bastante por aqui com as pessoas, fazendo novos amigos, contando novas histórias. E assim, tem sido um grande presente pra gente morar aqui na Espanha mesmo, de verdade. E você pode fazer parte de tudo isso. Além disso, siga a gente nas redes sociais. Quando os episódios são gravados em vídeo, a gente publica trechos no Instagram, no Facebook e no canal de cortes do YouTube, do podcast irmãos.com. Essa semana, esse episódio, sim, foi gravado em vídeo e com certeza vai ter um trecho dele nas nossas redes sociais. Então, pra você ver um pouquinho, né, a dinâmica da nossa conversa e às vezes você imagina, né, como que é a pessoa, exato, né? como são as pessoas que estão participando.
Você pode ver o Mineirinho falando com a gente aqui nos cortes dessa semana lá nas nossas redes sociais. Todos os links estão no post desse episódio para as contas de todos nós, do Júnior, de todos que participaram e também para contribuir na cabine. Semana que vem tem jet lag, semana passada teve literária, a gente segue nessa toada aqui até o fim do ano que já tá chegando aí, né? Já entramos em outubro, Adriana. Sim, já tô pensando no Natal, já tava aqui pensando no Natal já. Já estamos preparando série de Natal na igreja e tudo. Sim. Então vamos com a gente nessa abraçada final de 2022. E olha só, nesse podcast a gente falou de vários projetos, de várias coisas que você pode fazer e, gente, escolha uma das coisas aí e vai fazer. Ou vem visitar a gente, ou vai pro Caminho de Santiago, ou participa do E a Hora Que, ou vai conhecer outro ministério pra aproveitar as férias de dezembro, pra se envolver com missões, conhecer pessoas, conhecer mundo, conhecer outros tipos de realidade, gente, porque isso faz muita diferença na vida de vocês. Além de você ajudar a transformar aquela realidade, você vai voltar transformado de uma experiência como essa, eu tenho muita certeza. Tá bom, gente? Uma excelente semana pra vocês. A gente continua aqui na nossa periodicidade bonita, semanalmente produzindo conteúdo no podcastirmãos.com e a gente agradece muito por você compartilhar nosso conteúdo também. Sim, olha só, vou fazer uma coisa diferente aqui nesse final. Faça. Se você tem alguma ideia de pauta, manda mensagem. Andri, eu acho que ia ser legal vocês falarem sobre isso, sobre aquilo. Sim. Sempre ajuda a gente, né? Sim, porque tem muita coisa que a gente não conhece ainda nesse mundo, né? Não sei se vocês imaginam isso, mas tem coisa que a gente não conhece ainda. Mas vocês podem fazer parte de apresentar ministérios interessantes, coisas interessantes, conteúdos interessantes. Pessoas interessantes, porque histórias interessantes. O nosso chamado, a nossa vocação é compartilhar tudo o que está sendo feito já para dar ideias, para fomentar ações. Então você pode contribuir com a gente também, sugerindo conteúdo pro nosso podcast aqui, tá bom? Até a semana que vem, então, gente. Um beijão. Continuem lendo com a gente, continuem nos acompanhando nas nossas viagens, nos jet lags e ouvindo todos os nossos podcasts aqui em irmãos.com.